Acho que ultrapassaram um pouco nas pancadas. Quando é comigo, sempre passa um pouquinho do limite. E dessa vez foi a primeira vez que eu pedi ajuda. Meu emocional foi pro zero, que eu não tinha mais força para me reerguer sozinho. Ajuda psicológica mesmo. Já tinha feito terapia há um tempo atrás, mas não foi nada porque eu estava mal. Era porque eu queria uma autoajuda mesmo, para me ajudar mais. Mas dessa vez foi a primeira vez que o meu emocional foi para o zero. A gente até falava em algumas oportunidades disso, né? E, por exemplo, acho que o jogo contra o Flamengo fica muito marcado ali, que ele sai completamente da casinha, assim, com alguns gestos ali meio complicados. E, cara, acho que aqui ele traz uma palavra sincera, talvez não quis falar antes justamente para não alimentar isso em meio a um campeonato, mas pra mim, eu até falei isso, cara. Sim. Acho que foi uma discussão com o Beck, eu falei, cara, você tem alguma dúvida que o emocional dele é ruim? Aquele momento eu sentia muito isso, e ele confirma isso agora. Cara, eu acho bem positivo ele se expor assim, cara. Também acho. Maravilhoso pra todo mundo. Porque eu acho que a grande crítica em cima do personagem Neymar sempre foi de ser um cara protocolar. E eu entendo o jogador de hoje ser protocolar também, porque quando você fala o que pensa, também isso tem consequências que não são nada positivas para os jogadores, eu entendo. Mas eu acho legal quando ele se expõe e ele mostra esse lado dele, de verdade. E eu acho completamente normal ele ter ficado mal psicologicamente. Porque assim, independente da pressão de ser o jogador que ele é, de estar no clube que o revelou, de estar numa situação de briga contra o rebaixamento, ele é um atleta de futebol que não conseguiu jogar no ano. A gente tem que lembrar disso, cara. E isso vai minando a sua confiança para jogar, para treinar, vai te tirando a alegria da profissão que você tem que fazer, cara. Porque assim, se a sua profissão é jogar bola, e você só fica numa maca na fisioterapia, isso, cara, tem vários casos de jogadores que se aposentam porque não aguentam mais ficar mais na fisioterapia. A gente brinca, né, que é o jogador que vai se formar em medicina, porque ele fica tanto com o médico, ele não fica com a bola. E qual que é a paixão? O que faz um jogador escolher ser jogador de futebol? A bola, o contato com a bola, jogar, fazer gol, ganhar, sabe? Então, assim, é totalmente normal que ele tenha sentido isso. E outra coisa é que eu acho que é a primeira vez que ele passa por uma situação de perder e perder e perder e perder. Ele e o time, né? Assim, com o Neymar em campo... Nunca lutou pra não cair. Com o Neymar em campo, o Santos tem aproveitamento de 53%. Sim. Seria sétimo colocado. Então, não é ele, o time dele. Porque uma coisa é você se estressar no Barcelona, empata um jogo e o Real Madrid te passa, aí o Real Madrid empata e você passa. É um tipo de estresse muito diferente de, caramba, tem esse Juventude no Alfredo Jaconi, a gente precisa ganhar, senão a gente vai cair. É um estresse o ano inteiro de corda no pescoço, que é muito mais difícil do que o estresse ganhando, né? Ele já é um cara que já divide opiniões no país. Ele já é um cara que ou você ama ou você odeia. As pessoas não conseguem, inclusive, as pessoas politizam o Neymar, né? Neymar é politizado. Também, você não consegue também, tipo, separar uma situação da outra. Eu acho isso complexo, mas o nosso dever é fazer isso, entendeu? Mas, assim, mais do que isso, ele a questão de até você se sentir meio preso. Porque, assim, se o Neymar não joga e o Santos cai, ia vir um carimbo de que a culpa é do Neymar, e não. E se joga e cai também, e não, de qualquer jeito. Até porque eu acho que o Santos, sem o Neymar, ele melhorou com o Vojvoda, e eu acho que melhorou o suficiente para ganhar esses últimos jogos. Eu acho que esses últimos jogos o Santos ganharia sem o Neymar. Ganharia em outras condições, com mais dificuldade? Concordo, porque o Neymar foi decisivo nesses jogos. Então, assim, eu acho que até todo o esforço que ele fez, que o Ricardinho trouxe pra gente de informação, eu acho que ele termina o ano com uma boa imagem, no fim das contas. Porque ele termina o ano desempenhando, mas mais do que isso, mostrando uma hombridade, um amor pelo clube, que vai totalmente de encontro do que as pessoas que criticam ele falam. Que não é uma informação que eu tenho. Por exemplo, a gente sempre fala, eu sempre falei, não dá pra confiar no Neymar na questão da saúde dele, tá sempre lesionado. Isso é um fato. Um fato. Só que eu nunca cheguei aqui e falei que ele não se cuida. Exato. Entendeu? Porque eu não tenho essa informação. Diferente. Porque eu não tenho essa informação. Quando ele faz isso, ele mostra uma questão de sacrifício. É uma questão de quem tá afim, de quem quer. Então, assim, eu acho que de uma maneira geral, o ano do Neymar, ele termina bem, cara. Sim. Termina com uma história de superação eu acho que você pode até apaga muito do que o Santos fez de errado no ano. Não tô falando de Neymar, tô falando do Santos. O Santos em si é a mesma coisa do Inter. O Santos caiu, tem que comemorar, o Neymar tá jogando, não está saudável. A minha desconfiança do Neymar continua. O Neymar jogou sem estar saudável.
Isso no mundo ideal não pode acontecer. Eu acho que ele calculou o preço, óbvio que ele falou com os médicos também deram um aval, não acho que é uma decisão que ele tomou sozinho, mas assim, no mundo ideal ele não pode fazer isso. Partiu dele, tá, Renato? Ele podia estar colocando Mas coisas... partiu dele, tá? Não, sim. E é Muito dele. isso que eu acho louvável. Claro. Mas, como eu digo, Superação. isso não é o ideal. Isso pode ter um custo maior para o futuro dele, inclusive, ele já não é mais um menino. Então, assim, eu acho que são todas coisas que a gente precisa separar bem. Mas, no fim, eu acho que o ano dele termina bem. Eu acho que a imagem do Neymar, ele vai para as férias mais tranquilo. Sim, de dever cumprido. É isso. A volta dele ajuda o time a se salvar. Eu também acho que o time se salvaria sem ele. Eu também acho. Porque ganhar de Sport, Juventude e depois do Cruzeiro, e até não teria precisado dessas 3 vitórias, 2 das 3 teria sido o suficiente. Acho que dava para fazer sem o Neymar. Mas com ele em campo é muito mais... A caminhada é muito mais tranquila, ele decide um jogo absolutamente contra o Juventude, então é muito melhor ter do que não ter. E, enfim, a gente nunca vai saber o que teria sido sem. O Neymar é esse cara que, se você odeia o Neymar, e tem gente que simplesmente odeia. Faça o que faça o Neymar, tem gente que odeia o Neymar. Vai achar sempre um argumento para minimizar, que são os times de rebaixamento. Não, assim, mas quem odeia o Neymar sempre vai precisar colocar um mas. Odeio o Neymar, mas ele não sei o quê. Não tem como só odiar. E quem ama o Neymar, também você pode amar, depois de Messi, Cristiano é o grande cara dessa geração, mas fisicamente, mas não consegue jogar 50% dos jogos há 8 anos. Então, se você ama ou se você odeia, sempre tá... Não, e tem gente que simplesmente analisa, né? Realmente o Neymar não consegue jogar tanto, o Neymar quando joga bem, o Neymar 53% de aproveitamento com o time. Tem gente que não é movido a paixão, mas tem gente que é. O Neymar, ele divide o Brasil. Tem gente que odeia e tem gente que ama. Tem gente que está no meio ali que simplesmente quer... Tá. Eu, por exemplo, quero simplesmente que os grandes jogadores sempre joguem. Quando o Neymar joga, eu ligo a televisão para ver. Agora, Então, mais pra pré-Copa do Mundo, e é fundamental que ele permaneça no Santos, o Santos permaneça com ele. E, de novo, como foi destacado pelo Renato, que cada vez mais pessoas, não só no campo de jogo, mas em outros campos de atividade, sobretudo em relação ao treinamento mental, essa preparação e a saúde mental, tem essa coragem, porque o exemplo que o Neymar está dando agora para muita gente, que tem muitas outras questões, e antes que venha já deve ter vindo, duro é quebrar pedra às 5 da manhã, eu sei ou imagino que seja, né? Mas, de novo, estou falando de futebol aqui. Estou falando de um cara que é seguido em várias circunstâncias. É muito legal que as pessoas mostrem. E não é só, como se fala, mostrar minhas dores ou as minhas fragilidades. Mostrar, sobretudo, a sua humanidade. Então, cada vez mais, para não dizer sempre, o psicológico da pessoa é muito importante. É fundamental que se tenha, e não só quando você está no fundo do poço ou no fundo da cobertura em Balneário Camboriú. De novo, é você entender que há momentos e sobretudo a questão de depressão, isso aqui, é uma questão química. Você tem um problema no pâncreas, às vezes é o mesmo problema que você tem uma depressão ou um mal do século que tem sido a ansiedade e, às vezes, como é o caso da minha mãe, ansiedade e depressão. E eu estou falando um pouco em nome de família, porque só para dizer que aí eu tenho um pouquinho de lugar de fala. Que, gente, as pessoas precisam tratar a cabeça. Ainda mais um cara que tem bilhões de seguidores e qualquer coisa que ele faça gera uma repercussão positiva, negativa, ou até, como mais uma vez muito bem destacou Beckler, o cara que torce pelo Brasil, torce pelo futebol, torce pelo Neymar, torce pela humanidade, aí ele foi bem, aí ele foi mal. Porque realmente virou um negócio inacreditável, ou super crível nesse país, que já demonizou o inacreditável. Tudo é crível nesse país, em qualquer campo. Qualquer coisa do Neymar, sobretudo o Neymar, se leva para um estágio absurdo, de uma defesa empedernida dele ou de um ataque tipo, Cara, o Trump acordando de mau humor. Cara, sabe? eu vou te falar, eu acho que hoje quando você vai formar um atleta de futebol, jogador profissional de futebol, que vai ser exigido dele alta performance, que vai ter uma pressão muito grande, eu acho que um dos maiores ensinamentos hoje que tem que colocar, enfiar na cabeça de uma criança, é como o mundo se transformou, que assim, quando ele for bem, ele vai se sentir o Deus intocável, o jogador mais... E quando ele for minimamente mal, ele vai ser o cocô do cavalo do bandido. Ele tem que ter um fisioterapeuta mental. É isso, porque assim, Digamos. talvez essa seja a grande característica do futebol atual. Assim, eu não posso falar de tempos atrás, porque eu não vivi, ou então não vivi com o nível de conhecimento que eu tenho hoje, porque assim, tá geral bugando, cara. Não é só o Neymar, você olha jogos e eu sou um cara que gosta de observar a expressão do jogador após um acerto, após um erro.
assim, esses extremos de um lado pro outro, isso, cara, Mas sabe te o que leva acontece, pro Olha o buraco. Patrick batendo pênalti, cara. Um senhor jogador experiente, talvez um dos maiores batedores de pênalti no Brasil hoje, junto com o Jorginho e o Rafael Veiga. Cara, a gente comentava aqui, né? O pênalti provavelmente o pênalti mais importante da história do Internacional. Ele foi bater o pênalti, ele não comemorou. Ele se aliviou mesmo. Eu falei, cara, a bola entrou. Independente do resultado, quer dizer, eu não vou ficar estigmatizado como o Edenilson foi naquela eliminação. Maneira- Vai lembrar maneira que como a gente lida no naquele futebol. momento o Inter precisava de mais um gol para não cair, né? Além disso. Mas sabe o que acontece, Renato? Os caras treinam das 11 ao meio-dia e meio. Não sei que hora que você treina aqui no Brasil, sei lá, das 9 às 10 Mais e meia. cedo. 10 e meia ele sai do clube. Ele passa o resto do dia com isso aqui na mão. Ó. É isso. Trau. E lê tudo. Porque, além de tudo, o ser humano é egocêntrico. E se não lê, Além cai de também. tudo, Vai vindo pelas bolhas. Claro, algoritmos, alguém conta. Ou alguém vai te contar, tua mãe, teu... Qual jogador que deu entrevista esses dias? O Casemiro falou, meu conselho para um jogador hoje é não ter rede social. Cara, e eu de verdade, eu tô achando que é a O mesma Maresca coisa falou isso sobre sobre Estevão, né? Que ele é um cara um pouco mais assim, diferente nesse sentido, porque ele não vê tanto. Ele vive o mundo ele real. passa, ele Eu passa acho Não, que assim, isso- em proporção bem menor, nós, por exemplo, que somos nem 1% do que os jogadores são em repercussão midiática, Nossa Senhora. eu não tenho Twitter. Vira e mexe, alguém me fala no Instagram. No Twitter estão falando não sei o que de você. Eu falo, pô, eu nem sei. Porque se você sai disso e vive só o E no mundo Twitter real, é melhor não saber também. eu falo, E pô, eu não vejo o Lamentavelmente. chat desse programa, eu Ah, não, vejo... também, com sei. todo respeito. Também. Não, porque assim, porque vai Desde ser todo um programa. dia que você vai ser horroroso, mas vai ser um dia também que você vai ser a única pessoa que entende de futebol, simplesmente no porque você planeta. concorda com o cara. Simplesmente o cara exatamente. concorda com Da você. sua